Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por podermos estar na Tua presença. Nós somos gratos a Ti por esse privilégio, Senhor Deus. Fala conosco nessa noite, Senhor. Que à luz da Tua palavra possamos ver quem Tu és, conhecer os Teus pensamentos e os Teus propósitos, Senhor. Se mostra a nós, Senhor. Fala conosco. Precisamos de Ti, Senhor, porque Tu és tudo para nós. Amamos a Ti e a Tua palavra, Senhor. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Jesus é nosso Senhor. Vamos continuar compartilhando ainda a primeira epístola de João. E antes da gente entrar nesse texto base, eu queria introduzir algo muito importante para os irmãos, para que a gente possa completar o raciocínio. A Igreja de Deus, como coluna e base da verdade, ela tem dois aspectos bem distintos, que são colunas daquilo que agrada a Deus. O primeiro aspecto da Igreja de Deus é a exposição fiel da palavra. A pregação fiel das Escrituras. Aquilo que realmente Deus disse. O segundo aspecto, ou o segundo pilar da base dessa Igreja de Deus, é a expressão do amor de Deus no meio dos irmãos. A prática do amor de Deus. Amém, meu? Obrigado. Esses dois aspectos consistem em um viver saudável da igreja. Consiste naquilo que é o propósito do coração de Deus. Resume tudo aquilo que Deus tem no coração dele para um homem na terra. A exposição fiel da palavra e a prática daquilo que é realidade no nosso meio. Ou pelo menos tem que ser realidade no nosso meio, que é o amor de Deus. A prática do amor de Deus. Em Deuteronômio 4, versículo 2, diz assim: Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. O Senhor tem muito zelo, o Senhor tem muito cuidado por aquilo que Ele fala, aquilo que é a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é imutável, ela é perfeita, e ela é, na sua essência, aquilo que Deus é. Se nós vermos ao longo da história, Deus disse, Deus falou, Deus ordenou com muitas pessoas. Mas nem todas tiveram êxito em tudo aquilo que Deus falou. No começo da história, o primeiro casal da história, Adão e Eva, Deus disse àquele casal lá no jardim do Éden, que eles poderiam comer de todos os frutos que haviam no jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Satanás, sagaz como a serpente, seduziu Eva, colocou dúvida naquilo que Deus disse a Eva. E ela teve dúvida no coração. E transgrediu aquilo que Deus falou. E o pecado entrou na humanidade. Os irmãos conhecem a história. Um pouco mais à frente, Adão e Eva têm dois filhos, Caim e Abel. Duas ofertas. Deus se agrada de uma oferta e recusa outra oferta. Deus se agradou de Abel e desagradou de Caim. Por quê? Porque Deus tinha dito a maneira de ofertar. Abel ofertou segundo aquilo que Deus disse, mas Caim não. Isso ocasionou a morte do irmão e o distanciamento de toda a geração de Caim. Um pouco mais à frente, o mundo estava corrompido, o mundo estava em trevas, e Deus desiste dessa humanidade em que Ele tinha criado. Deus diz a Noé que vai acabar com a criação. E Deus dá preceitos e mandamentos a Noé. Como ele faria a arca, o que ele tinha que falar para o povo. E Noé seguiu retamente tudo aquilo que Deus falou.
Consequência disso, a sua família foi salva, as pessoas que não ouviram pereceram nas águas do dilúvio, e ele salvou ainda centenas de animais, que era a criação de Deus. Para frente, Deus ainda chama Abraão, o pai da fé. Fala para ele largar toda a parentela, tudo aquilo que ele tinha, todo o conforto da sua casa, riqueza, bens, tudo aquilo, e seguir um caminho, e ele obedece. Ele obedece a Deus. E ele segue para uma terra que Deus ainda não tinha determinado. Mas Deus confirmava no coração dele a direção que ele tinha que tomar. Um pouco à frente ele se desvia dessa direção, vai parar lá no Egito. Deus não queria que ele fosse no Egito. Consequência disso, ele foi obrigado a mentir e quase ele perde Sara, sua esposa. Um pouco mais à frente, Deus promete a Abraão um filho. Deus fala a Abraão, face a face com Abraão, que daria um filho. Abraão já é velho, Sara também velha. Eles não podiam mais, naturalmente, ter filhos. Deus falou. Os irmãos conhecem a história, o que ele fez? Por demorar um pouco, ele resolveu fazer da sua maneira. Teve um filho com a serva da sua esposa. Consequência disso, Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. E Ismael, que foi o filho dessa decisão de Abraão, tem consequências na humanidade até nos dias de hoje, essa geração. José do Egito, filho de Jacó. Deus revelou para ele em sonhos, Deus falou com ele em sonho, aquilo que era o desejo do coração de Deus, aquilo que ia acontecer com ele. E ele foi fiel. Apesar de ser jogado numa cisterna, ser vendido como escravo, depois passar anos na cadeia, ele foi fiel a tudo aquilo que Deus fez. Foi fiel a tudo aquilo que Deus falou para ele. O que aconteceu? Ele salvou toda uma geração, que era a sua família, as 12 tribos de Israel, inclusive seu pai. Ele teve êxito naquilo que Deus falou. Moisés, Deus determina a Moisés que não ferisse a rocha. Mas ele, pela razão natural do ser humano, ele bateu na rocha. Saiu água. Consequência disso, ele não pôde entrar na terra prometida. Deus disse para ele não bater, para ele tocar. Davi tinha o desejo de trazer a arca da aliança do Senhor, a arca do testemunho para Jerusalém. O povo queria, os levitas queriam, os reis queriam, tudo queria. Davi fez o melhor do natural do homem, fez um carro novo. Os irmãos sabem como é que tem que trazer a arca. A arca não é para ser transportada num carro novo. Era para ser transportada nos ombros. Ou seja, sustentando o testemunho de Deus na terra. E também por um povo determinado, que era o povo de Deus, os levitas. Davi fez o melhor. Mas não foi assim que Deus disse. Consequência disso, o boi tropeça, Uzá põe a mão na arca e morre o amigo querido de Davi. Davi, mais para frente, na sua velhice, tem o desejo de edificar o templo. Deus não permite que Davi edifique o templo. Davi era homem de guerra. Davi fez coisas que, por mais que ele seja, o que a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, em algumas vezes ele transgrediu a determinação de Deus. Deus não permitiu que ele edificasse o templo. Mas Deus ainda faz algo com ele que é maravilhoso. Deus deixa tudo determinado. Deus dá o projeto do templo, as determinações, ou seja, os preceitos de como seria o templo para que Salomão, seu filho, fizesse segundo aquilo. E Davi entrega a Salomão e fala para ele, se você fizer dessa forma, Deus será contigo e você será abençoado. O próprio Deus diz a Salomão, Salomão diz que ele fez o templo segundo as determinações que Deus deu a Davi, seu pai. E ele foi abençoado por isso. Jonas, Deus fala para Jonas ir para Nínive pregar a palavra para aquele povo.
E ele, com razão natural no seu coração, razão natural, digo para os irmãos, ele fala, aquela cidade não merece isso. Ele fica revoltado, ele fala, aquele povo é rebelde, duro. Eu digo com razão natural porque o povo era realmente isso. Deus manda ele para um lugar, ele vai o contrário. Deus traz ele 3 dias de viagem na barriga do grande peixe. E ele é obrigado a cumprir aquilo que Deus fez. Qual é a consequência disso? Toda aquela cidade se converteu. Paulo, depois da sua conversão, ele sai da cidade, no caminho de Damasco, ele sai para Damasco, passa um tempo ali com os irmãos, aprendendo e lendo, e vai para Jerusalém. E lá ele chega queimando no espírito, louco para poder servir o Senhor, para falar, para fazer as coisas. E ele começa a atropelar aquilo que era a vontade do Espírito Santo. Consequência disso, os irmãos têm que pegar Paulo, levar lá para a casa dele, onde ele morava, deixar ele 10 anos quietinho lá. Por que eu estou falando isso para os irmãos? São exemplos bem conhecidos dos irmãos. Mas que a gente possa entender que aquilo que Deus determina, aquilo que Deus fala, não pode ser mudado. Aquilo que Deus dá como preceito e como mandamento tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus determinou. Se nós olharmos para o mundo hoje, numa visão geral, existe parâmetro de pecado? Não existe mais. Tudo pode, tudo é lícito, tudo hoje em dia não existe parâmetro de pecado. Deus instituiu a família. O que o mundo hoje faz com seus conceitos? Estão desconstruindo aquilo que Deus construiu como amor, que é a família. A família hoje é relativa, de outras formas. O casamento, que é uma instituição de Deus, é relativa. Depende da maneira que você queira se relacionar com o outro. Olhando para dentro do povo de Deus, os irmãos são testemunha disso. Como é que o povo de Deus hoje faz a vontade de Deus? O povo está inventando formas, estilos, nomenclaturas, maneiras de adorar a Deus segundo aquilo que está no seu coração, segundo a sua consciência, segundo aquilo que eles acham mais agradável ou uma forma mais atrativa de apresentar a Deus. Pergunto aos irmãos, é dessa forma que Deus se agrada? É o que nós chamamos de religião. Existem hoje milhares de formas de adorar a Deus. E Deus não quer ser adorado dessa forma. Deus não quer ser adorado com o nosso conceito natural, com a nossa maneira de fazer, com aquilo que a gente acha que é certo ou errado, ou que é mais atrativo ou mais fácil. Irmãos, você acha que Deus conhece o que está no coração do homem? Com toda certeza. Os irmãos acham que Deus conhece aquilo que está na nossa mente? Com toda certeza. Deus sabe avaliar a intenção do coração e da mente do homem. No Velho Testamento, Deus criou as leis. Deus deu a lei de Moisés ao homem. A lei de Deus, incluindo os 10 mandamentos, foi criada para guiar os relacionamentos humanos. Tanto o relacionamento do homem com Deus, como o relacionamento do homem com o homem. Porque o homem vivia naquela época de dente por dente, olho por olho, né? Cada um fazia o que queria, da forma que queria, mas se matavam por coisas banais. E Deus cria a lei. E Deus teve algo no coração de Deus, que Deus constatou de uma forma muito clara. O homem foi incapaz de cumprir a lei. O homem natural é incapaz de cumprir a lei. A lei que Deus deu para que o homem pudesse se relacionar com Deus e também se relacionar uns com os outros. O homem foi falho nisso. Quero só fazer uma ilustração com os irmãos para a gente poder entender o que eu vou falar à frente.
Nós, quando estamos na escola, vamos concluir um curso, algo dessa forma, que terminar o ano, a gente tem aquelas provas finais. Se o professor chegar para você e falar, olha, daqui para nós vamos ter uma única prova, e essa prova vai ter apenas 2 questões. Você esquece tudo que passou, vou te dar essa única prova, com 2 questões apenas. E vou te dar um exemplo, e esse exemplo vai te ensinar as questões ainda. E mais, essa prova vai ser de consulta. Você passaria de ano? Seria aprovado? De forma prática, eu acho que todos nós, né? Você vai esquecer tudo, vou te dar uma prova só com 2 questões, vou te falar o assunto, vou te dar um exemplo que exemplifique, te ensina, te fala como fazer, e ainda vou deixar você consultar essas 2 questões. Eu queria ler com os irmãos Mateus 5. Deixa eu ver com os irmãos. Senhor Jesus. Só um minuto, irmãos. Amém. E eu anotei a referência, não anotei o capítulo, irmãos. Se os irmãos puderem me ajudar, Mateus, onde fala amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Oi? Mateus. Vinte e dois. Amém, irmão? Obrigado. A partir do versículo 37, capítulo 22, está as 2 questões dessa prova. Diz assim: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Primeira questão. Este é o grande e primeiro mandamento. Segunda questão. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. E agora, você acha que acertaria as 2 questões? O Senhor resume toda aquela lei, tudo aquilo em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus. Segunda questão, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É algo para a gente pensar, irmãos. O nosso amor com Deus, nós não temos problema com Ele. Não é verdade? E a segunda questão, você seria aprovado nela? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Lá em João 13, versículos 33 e 34, o Senhor Jesus eleva o padrão dessa segunda questão. Ele diz assim, 34, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Como? Assim como eu vos amei. Agora não é nós amarmos como a nós mesmos, mas como Cristo nos amou. Romanos 13:10 diz assim, o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. E nós vemos que nessa questão, a matéria dada é o amor. Todo o conteúdo dessa matéria é o amor. Nós entendemos a intenção de Deus nessa prova dada a nós, em João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, o unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa?
sem limites. Uma maneira que muitas vezes nós não compreendemos. Mas o texto diz e descreve que tal maneira é essa. Que maneira que ele amou? Ele deu seu próprio filho, seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui Deus está nos ensinando o que é o amor e como é amar. O que é amor? É doação, é ação, é prática. E como é amar? Se possível for, morrer por aquele que você ama. Vamos caminhar para 1 João, que é o texto base da palavra de hoje. Capítulo 4. A partir do versículo 7, eu vou ler com os irmãos, diz assim: Amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O texto começa de forma interessante: amados. Aqueles que são amados do Senhor. Todos aqueles que são filhos são amados pelo Pai. Você se sente amado pelo Senhor, irmão? Amém? Isso é muito bom, não é verdade? Na realidade da atual conjuntura que a gente vive nesse mundo, a gente se sentir amado é algo precioso. Não é verdade? A realidade do mundo atual, o amor se tornou algo banal, algo segundo plano. E quando a gente se sente amado, isso conforta o nosso coração, nos dá esperança. Saber que alguém nos ama, e nos ama de forma incondicional, mesmo com as nossas fraquezas, as nossas mazelas, as nossas tristezas, orgulhos, vaidades, tudo aquilo que é natural do ser humano, e ele nos ama de forma verdadeira. E ele diz: amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. A fonte de todo esse amor vem de Deus. A fonte de todo o nosso amor vem de Deus. Ele é a fonte de amor. Nós amamos porque recebemos amor, esse amor que veio dele. Lá em João 1,12 diz assim, mas a todos no Evangelho, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós, quando recebemos o Senhor, nós recebemos esse poder. E esse poder vem acompanhado de amor. Que agora nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso. E por sermos filhos, nós recebemos essa vida divina que está dentro de nós. E é uma vida que ama. O versículo continua, né? Amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então nós temos uma vida que está dentro de nós e o natural dessa vida é amar. É natural dessa vida é amar. Nós podemos até viver num mundo onde não é natural a expressão do amor. Não é mais natural a expressão do amor. Mas hoje a nossa realidade, o que diz a palavra é que nós temos uma vida dentro de nós e que habitualmente, corriqueiramente, com rotina, ela tem que amar. É anormal do Filho de Deus não amar. Por mais que seja normal nesse mundo, não amar.
Por mais que pareçamos para o mundo esquisitos, bobos, né? Falar bobeira, ficar abraçando uns aos outros. A gente encontra aí na rua aí aquela ali, ô irmão, e aqui nós abraça. As pessoas falam, bobeira, para que isso? Né? Para que abraçar, beijar, essas coisas? Para que a gente se encontra, se tem essa alegria toda? Isso aí é bobeira. Lá no mundo é esquisito isso, irmãos. Por mais que pareça difícil dizer isso, não é normal a expressão de amor. Mas nós temos uma vida que a normalidade dela é essa expressão de amor. E essa vida que nos capacita a amar dessa forma, também nos habilita a conhecer esse Deus que é fonte de amor. O versículo diz, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, nós amamos porque temos a Deus e conhecemos a Deus porque Ele nos amou. Romanos 5, versículo 5 diz assim, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Os irmãos percebem o que é essa fonte de amor? Agora pergunto para os irmãos, como é que está a nossa vida, a nossa rotina, os nossos relacionamentos com as pessoas, no viver da igreja normal? É realidade? Isso tem sido realidade em nós? Muitas vezes não é realidade, porque ainda trazemos em nós aquilo que precisava ter saído de nós. Nós ainda carregamos cargas, conceitos, tradições, mágoas, orgulhos, coisas que ainda estava dentro de nós antes de nós nascermos de novo, que ainda está povoando a nossa mente, o nosso coração. 2 Coríntios 5,17 diz assim, pelo que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa vida que está dentro de nós tem o poder transformador de pegar homens sem amor e transformar em um homem sensível ao amor de Deus e sensível ao amor dos irmãos. Esse amor é tão poderoso que pega aquele turrão ignorante, bruto, sem noção, sem educação, e transforma ele num filho de Deus sensível, amável, paciente, benigno, consciente, equilibrado. Olha o que é o poder desse amor. Os irmãos já pensaram nisso? Se muitas vezes nós ainda não vivemos na realidade da expressão de amor, nós precisamos nos atentar disso. O que é maior? O que é mais importante? O que nós vivemos nas nossas vidas antes de conhecer o Senhor, que nós precisamos carregar essas marcas até hoje? O que é isso? O que é tão importante assim? Que evidência é essa? Irmãos, eu acho que nós não temos nada daquilo que nós éramos antes desse amor, que nós precisamos trazer para hoje, para a nossa realidade. Ainda no texto de Romanos 5, a partir do versículo 6, diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha isso. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Irmão, a maior força que nós podemos adquirir de Deus é aprender a amar. Aprender a amar com realidade. Porque amor inclui perdão, inclui renúncia, inclui a gente deixar aquilo que nós achamos que é certo, as nossas tradições, aquilo que a gente foi ensinado. A gente precisa ignorar todas essas coisas. Vamos falar assim de forma clara. Nós precisamos engolir os sapos todos
nos negar a nós mesmos, perdoar aqueles que nos ofendem, para que esse amor seja expresso. Os irmãos entendem a força do amor? E aqui a palavra fala que nós éramos fracos, ou seja, nós éramos incapazes de amar dessa forma. Nós não tínhamos força em nós mesmos, no natural do ser humano natural, em amar alguém de uma forma genuína. Sempre será condicional o amor do homem natural. A hora que pisa no seu calo, sai de perto. Se for 2 vezes, então, você está brincando, né? Você pisa, pede desculpa, tudo bem? Não, tá, tudo bem e tal. Se isso acontecer de novo, você já fala, puxa vida, o que você está pensando da vida, né? Não é assim? Então, nós éramos fracos e Cristo morreu por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor morreu por nós quando ainda nós éramos brutos e fracos. Nós não tínhamos nenhuma, irmão, nenhum de nós, por melhor que sejamos, nenhum de nós tínhamos qualquer indício de amor por Deus. Nós éramos pecadores, afastados de Deus, inimigos de Deus. Mas Deus nos amou dessa forma. Logo mais, versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Olha isso, agora nós fomos salvos. Deus inclui dentro de nós esse amor. E nós somos salvos da ira. O que explica ser salvo da ira? Versículo 1 do mesmo capítulo, diz assim, justificados, é uma afirmação. Agora nós nos tornamos justos, nós fomos justificados. Pois mediante a fé temos paz com Deus. Esse amor restabeleceu o nosso amor com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Agora nós temos paz para nos relacionarmos com Deus por meio dessa vida, por meio desse amor que habita dentro de nós. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Nós éramos inimigos de Deus. E esse amor é provado o quê? O amor de Deus nos reconcilia com Deus, agora nós temos paz com Deus e desfrutamos desse amor. E mais ainda, o Senhor nos reconcilia com Ele e coloca a palavra de reconciliação dentro de nós, para que nós pudéssemos ajudar outras pessoas também a se reconciliar com Deus. Olha o que é a força desse amor. Quem de nós, nosso ser natural, é capaz ou tem a perspicácia, a expertise de pegar 2 inimigos e fazer que esses inimigos se tornem amigos que se amam? Difícil demais. Porque isso envolve rancor, dores, tristeza, eles são inimigos. Mas Deus colocou essa palavra também no nosso coração por amor. Nós agora somos capazes de reconciliar outras pessoas com Deus. Reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. E ainda tem mais, ele diz assim, muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, que Deus maravilhoso, irmãos. Mas o que é ser salvo pela sua vida? Nós precisamos entender isso. Nós podemos até ser pessoas certinhas, irmãos. Corretas, honestas. Não fazer mal às pessoas. Vivermos uma vida realmente reta. E existem muitas pessoas assim. E essas pessoas podem até serem salvas. Arrependerem dos seus pecados, receber o Senhor, se tornarem filhos. Mas ainda existe a salvação pela vida. Deus nos salva e fala agora, você vai continuar sendo certinho assim mesmo, do jeito que você é, tranquilo, ganhou a vida eterna. Eu vou só colocar um acessóriozinho aqui em você, esse acessório é amor, um adicional. Não é assim, sabe? Essa vida nos salva, essa vida nos transforma. E nós precisamos ser realmente transformados por essa vida. Porque senão, nós vamos ser apenas pessoas que
conhecem a remissão dos nossos pecados, mas filhos de Deus que não desfrutam do amor do Pai. Não sei se isso é possível. Até estava pensando isso quando estava preparando a mensagem. Será que é possível um filho de Deus não desfrutar do amor? Será que é possível um filho de Deus ser insensível ao amor de Deus e ao amor dos irmãos? Irmãos, foi a minha oração nessa semana. Falei, Senhor, será que isso é possível? Nós temos tal vida dentro de nós, essa é uma vida que ama. O Senhor nos salvou de tal maneira e esse amor é tão grande do Senhor e o Senhor nos conhece dessa forma. Mas será que é possível ainda receber tamanha salvação e ainda ser insensível ao amor? Vamos voltar para 1 João, lá no capítulo 4. Aqui João é bem prático. Versículo 8 diz assim: aquele que não ama... Vamos ler junto, irmãos, esse versículo? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus... Isso responde à nossa questão? Aquele que não ama não conhece a Deus. Irmãos, preste atenção no verbo. Presente afirmativo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A palavra quando diz que Deus é amor, amor é o dom supremo de Deus. Amor é aquilo que Deus é, na sua essência e como pessoa, se é que podemos dizer dessa forma. Ou seja, se você conhece a Deus, é impossível que você não conheça o amor. Se você não conhece a Deus, é possível que você não ame. É o que a palavra diz. Então, quando nós pensamos, trazendo o raciocínio de que nós temos essa vida, conhecemos o Senhor, essa vida é uma vida que ama, essa é uma vida que expressa amor, que produz amor, ela gera amor dentro de nós. Os irmãos já pensaram isso? Que esse amor que está dentro de nós, Deus é a fonte, Ele derrama esse amor nos nossos corações, esse amor é produzido dentro de nós, gera mais amor para que esse amor possa ser expresso tanto com Deus quanto as pessoas. Por que isso acontece? Porque nós conhecemos a Deus. Irmãos, para que uma vida saudável da igreja seja, assim, eu acho que é o desejo de todos nós vivermos uma vida saudável na igreja, porque é o lugar que Deus colocou para nós, é o lugar que Deus preparou para mim e para você, agradável, alegre. Nós precisamos nos atentar no que Deus está falando nessa palavra para nós. E tem que ser com seriedade, irmãos. Nós temos que ter seriedade nisso aqui. Lembra que eu falei no começo desses exemplos positivos e negativos de homens, de pessoas que Deus falou, uns obedeceram retamente e foram abençoados. Mas aqueles que não obedeceram aquilo que Deus falou, tiveram consequências e muitas vezes terríveis, tristes. Deus está falando aqui que aquele que não ama não conhece a Deus. No comecinho da mensagem, aqueles 2 pilares que eu falei com os irmãos. Um é a exposição fiel da palavra. É o que nós precisamos fazer. O segundo é a expressão do amor de Deus. Irmãos, é com temor que eu falo isso com os irmãos, porque eu sei que eu sou falho nisso também. Acho que todos nós somos falhos nisso também, mas isso não quer dizer que nós estamos falidos, que não tem jeito. Nós só precisamos nos entregar ao Senhor. Nós só precisamos permitir que essa vida que está dentro de nós flua de dentro de nós. Romanos capítulo 12, os versículos, os irmãos conhecem muito esses versículos, 1 e 2. Romanos 1 e 2 diz assim, Paulo diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus. Paulo, quando diz dessa forma, você acha que ele está falando de um assunto fácil, de um assunto mais corriqueiro? Olha só. Rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na palavra, é o único sacrifício que Deus quer de nós. Que nós apresentamos o nosso corpo, o nosso ser, a nossa vida, para que sejamos salvos por aquela vida que recebemos. Paulo roga dessa forma pelas misericórdias de Deus, porque é algo muito sério, é algo que nós precisamos permitir. Nós nos conhecemos, irmãos, nós sabemos quem nós somos. Muitas vezes orgulhosos, tradicionais, vaidosos, turrão, teimoso, ignorantes. Nós somos muitas vezes assim. Isso é natural da nossa natureza humana. Nós não temos como fugir disso. Mas nós temos como mudar isso. Nós temos como permitir que Deus mude. E nós precisamos fazer o que está escrito na palavra, como sacrifício vivo e santo. Permitir que Deus mude quem nós somos. Versículo 2 fala que: e não vos conformeis com este século, com este mundo. Como é que é o mundo aí hoje? Tem amor? Não tem. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Permitir que essa vida mude a nossa maneira de pensar. Permitir que a vida divina que está dentro de nós mude os nossos conceitos. Muitas vezes aquilo que aprendemos dos nossos pais, tradições, conceitos, tudo aquilo que vem lá de... Hoje nós temos que tomar muito cuidado com os jovens por aquilo que eles aprendem na faculdade, na escola. Precisava ser um lugar seguro, né, de educação, as coisas. Talvez hoje está sendo o lugar mais complicado para a vida do jovem crente. Meus filhos estudam e eu falo isso com os irmãos com conhecimento. São cada coisas absurdas, irmãos. Cada coisas absurdas. Com os relacionamentos, com as amizades. Que é inculcado, que é feito dentro das faculdades, das escolas, para que as crianças cresçam pensando dessa forma, os jovens tenham esses conceitos e se tornem pessoas alheias à vontade de Deus. Isso é muito importante, a maneira da gente pensar. A gente fazer as pessoas mudarem a maneira de pensar é complicadíssimo. Você tem que ter argumentos reais e claros, muito sustentados, com muita base, para mudar o conceito de uma pessoa, a forma dela pensar. E você pode ter certeza que ela pode até concordar com você, mas aquela dúvida ainda fica na mente e no coração. Então nós vemos que para que isso aconteça, nós temos que realmente nos apresentarmos diante de Deus com essa clareza, com essa sinceridade e honestidade de pensamento e de coração na presença de Deus, para que a gente possa ser transformado. De forma prática, o nosso viver na igreja, muitas vezes nós somos ofendidos, acontecem algumas coisas que nos chateia, nos deixa magoado. Nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração, irmãos, que nós estamos todos em igualdade de condições. Ora, somos ofendidos, ora ofendemos, ora somos vítimas, por vezes somos algoz. Ora estamos bem, outra hora estamos mal. Nós não temos essa capacidade de conhecer, de entender o que está dentro do coração das pessoas. Muitas vezes está passando por dores, tribulações, problemas. E as reações são consequência do que está dentro do coração, da mente da pessoa. E a pessoa age dessa forma. Uma falta de educação, uma palavra mais ríspida, algo que flui do interior natural da pessoa que está sofrendo, passando por tribulação. Voltando para João,
Estou terminando, irmãos. Versículo 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Agora nós vemos a manifestação do amor de Deus. Em haver Deus enviado o seu Filho único, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Como é que o amor de Deus se manifesta? Quando vivemos por meio de Jesus Cristo. Versículo 10. Nisto consiste o amor, a consistência do amor, a intenção do amor, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No tempo, o Senhor nos salvou. Primeiro ele se tornou propiciação dos nossos pecados. Nós fomos salvos. E a realidade nossa não é que adquirimos mais o adicional do amor em nosso ser. Nós fomos transformados por esse amor. E por sermos transformados por esse amor, agora nós vivemos por meio do Filho unigênito de Deus. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, que não vai nos dar clareza sobre como é viver por meio de Jesus. Nós lemos Romanos 12, nós precisamos nos apresentar ao Senhor e permitir a Ele que renove a nossa mente. Gálatas 2, versículos 19 e 20, diz assim: Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz agora que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E por que Cristo vive nele? Porque ele foi crucificado na cruz junto com Deus, com o Senhor. Ou seja, aquele velho homem foi morto e enterrado na cruz junto com Cristo. Aquele ser natural, incapaz de amar, foi morto e enterrado na cruz junto com Cristo. Aquele homem que era fraco e inimigo de Deus foi morto e enterrado na cruz. Aquela alma mesquinha, egoísta e egocêntrica foi morta e enterrada com Cristo na cruz. E agora ele diz e pode afirmar com clareza que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos a segurança de afirmar dessa forma, irmãos, também? Você tem a segurança de afirmar dessa forma também? Graças ao Senhor, nós temos passado tempos vivendo em Cristo e tempos vivendo em nós. Graças ao Senhor, eu acho que é a experiência dos irmãos, o Senhor tem nos lavado, nos trabalhado, nós estamos aprendendo a viver por meio desse Cristo. Vai chegar o dia em que nós podemos viver, dizer realmente com essa firmeza que Cristo vive em mim. Vai chegar o dia em que nós vamos aprender a renunciar à nossa vida, a renunciar a tudo que temos, dinheiro, tradição, trabalho, família, tudo aquilo que nós adquirimos para dizer agora Cristo vive em mim e eu só vivo por meio do Filho de Deus e pela fé que eu vivo. Difícil, né? Eu acho isso desafiador. Mas tem que ser real em nossas vidas, porque é a palavra de Deus. Viver por meio de Cristo é uma decisão. Uma decisão de deixar tudo aquilo que você é e que você tem para viver por meio daquele que te amou. Viver pela fé no Filho de Deus. A nossa vida agora não é movida pela religião ou pelos nossos esforços naturais, mas pela fé viva, pelo conhecimento daquele que nos amou incondicionalmente. Viver pela fé é viver na verdade da palavra e não nas emoções das circunstâncias. O Senhor tenha misericórdia de nós. João 15:5 diz que sem mim nada podeis fazer. Quantas vezes nós afirmamos isso, não é verdade?
Nas nossas comunhões, né, nós compartilhamos o Evangelho de João há pouco tempo, nós repetíamos esse versículo quantas vezes nas mensagens. Sem mim nada podeis fazer. Nós temos de cor na nossa mente, nós sabemos o que isso significa, mas nós estamos vivendo uma vida de dependência total, irmãos, dessa forma. Colossenses 3, versículos 12, do 12 ao 14, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de um coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. É uma palavra para os eleitos de Deus, para aqueles que são santos e para que são amados. Nós temos que revestir o nosso coração, ou seja, povoar, encher o nosso coração de um coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. A realidade do perdão. E agora olha o versículo 14. E sobre tudo isso, ou seja, o que agora é mais importante, revesti-vos do amor. E o que é o amor? É o vínculo da perfeição. O amor é um elo, é um vínculo, é como uma corrente. Tem uma versão que diz que é o elo da perfeição. Uma corrente. Você está ligado a Deus por esse elo e nós estamos ligados mutuamente por esse elo. Muitas vezes esse elo é quebrado por desavenças, por diferenças, e nós nos afastamos um do outro. Não é assim quando tem algum problema? Os irmãos percebem isso na prática? Se eu ofendo o Marquinhos aqui, se a gente se encontrar amanhã lá na reunião, ele já senta de um lado, eu sento do outro. Não tem um amém, não tem nada, aí passa um tempo. Esse tempo, o elo ainda está quebrado. Ele precisa ser novamente restabelecido. Lembra quando eu falei que o amor gera e produz amor? Aí é a expressão disso, na prática. O Marquinhos me ofendeu, mas se eu tenho essa realidade de amor, ele me ofendeu, mas eu vou lá até falar com ele. Falou, Marquinhos, o que aconteceu? O que está acontecendo, irmão? O Marquinhos também, que tem esse amor dentro dele, falou, irmão, me perdoa, eu não estava bem, estava com problema. A esposa estava me perturbando, os filhos estavam fazendo raiva, estão as contas para pagar. Eu estou aqui perturbando. Não é? Mas tem que haver essa restauração desse elo, dessa ligação. Agora também nós podemos ser indiferentes ao amor. Nós podemos ser uma pessoa bem certinha, irmão, fazer tudo certo e acharmos que isso é ainda a expressão de Deus. E de certa forma é uma pessoa honesta, justa, correta, expressa a Deus. Olha o que diz Gálatas. Gálatas 5:13, do 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora olha o que é a indiferença do amor. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Nós sermos indiferentes ao amor traz dano não só para mim, mas para o outro também. Tanto eu como o irmão somos danificados, temos um prejuízo de amor por causa da indiferença do amor. E eu acho que agora um ponto mais difícil do que eu estou falando para os irmãos. Nós entendemos as necessidades humanas. Irmãos, isso é uma oração que eu tenho diante do Senhor. O Senhor me dá sensibilidade de entender, compreender a necessidade do meu próximo. Eu acho isso dificílimo. Eu acho isso...
E as pessoas, eu admiro as pessoas que conseguem compreender, que conseguem ouvir de forma equilibrada e ajudar as pessoas no ponto que elas precisam. Olha o exemplo de Jesus. Mateus 9, 35 e 36. Olha o que Jesus fazia. Versículo 35 diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus curava a mente, a alma e o espírito das pessoas. Isso é entender a necessidade realmente da pessoa. Muitas vezes a gente não precisa de um tapinha no ombro ou de um abraço apertado. A gente precisa de pessoas que entendam os nossos dramas, aquilo que está na nossa consciência, na nossa mente, aquilo que dói no coração porque você não compreende por causa da situação, ou da sofrimento, ou da dor. Seja qual for o problema da gente. E isso é dificílimo a gente encontrar pessoas dessa forma. Versículo 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Pessoas sem direção, sem rumo, sem esperança. Para terminar, irmãos, quero ler 1 Pedro 2, do versículo 22 ao 25, na versão King James atualizada com os irmãos. Irmão, por favor, projeta nessa versão. Diz assim: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor, um amor fraternal não fingido. Presta atenção nesse versículo. Hein? King James atualizada. 1 Pedro 1, 22. Amém? Amém? Considerando, ou seja, vamos considerar isso, irmãos. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Quero ler de novo com os irmãos. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Essa vida que Deus colocou dentro de nós, ela é incorruptível, imutável. Se é uma vida de amor, ela será imutável, ela não muda. Nós somos plenamente capazes de amar, porque nós fomos purificados pela obediência à verdade. Versículo 24 diz assim: porquanto todo ser humano é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Isso aqui, meu irmão, tudo passa. Ó. Tudo que nós vivemos nessa terra passa. Paulo diz que a igreja precisa de 3 pilares: fé, amor e esperança. Mas ele afirma que o principal dele é o amor. Por quê? Porque quando tudo isso passar, nós estivermos lá na presença do Senhor, junto com Ele, nós não vamos precisar nem de fé e nem de esperança. Mas o amor será a realidade do nosso meio. O Senhor possa nos abençoar. Queria orar com os irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Creio que tudo isso possa ser realidade no nosso meio, porque nós desejamos isso no nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra seja luz, mas que ela seja também amor. Que possamos ser aperfeiçoados pela Tua vida que hoje habita dentro de nós. Nós somos Teus filhos, Senhor, e é como filhos que nós nos apresentamos a Ti. Entregamos os nossos corpos como sacrifício vivo a Ti, para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa mudar, se possível fazer de novo, Senhor.
mas que possamos viver a realidade daquilo que é o teu propósito, Senhor. Obrigado, porque tu és o nosso Deus, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa, ainda na tua presença, abençoar cada irmão, cada irmã, Senhor. Guardar os nossos corações em ti, Senhor. Nos ensinar a viver por meio do teu Filho, para que possamos viver uma vida normal do viver da igreja, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor Deus. Somos gratos a ti pelas suas misericórdias, Senhor Deus, e pelo amor que o Senhor nos tem confiado, Senhor. Abençoa cada irmão, te pedimos, abençoa cada família, abençoa os irmãos que por algum motivo ou outro estão frios nesse amor, Senhor. Estão com dúvidas no coração, estão afastados desse elo de amor, Senhor. Que o Senhor possa trazê-los ao nosso convívio, ao nosso meio, para que possamos juntos ser edificados como corpo e igreja, Senhor. Ó, Senhor, abençoa cada família aqui representada. Nos leve em paz para casa. Nos abençoa a nossa noite, Senhor. Porque Tu és tudo para nós, Senhor. Amamos a Ti e a Tua palavra. Louvado seja o Senhor.